Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula vamos ver o que é o empty e como usar e também o iset. Então vamos ver essas duas funções do PHP, como elas funcionam. Lembrando, você pode baixar o código-fonte através do link disponível abaixo do vídeo. Então vamos criar um exemplo utilizando estas funções. Para fazer isso, vamos utilizar como servidor o AMP Server. Vou utilizar um editor básico, Notepad++, não vou utilizar Dreamweaver, algum mais robusto, somente um bem básico que qualquer um pode usar, e o navegador, o Google Chrome, para visualizar o resultado. Então, já vou abrir o Notepad++, vou salvar como aqui funções, e vou salvar como extensão PHP. Já vou abrir o PHP e já vou finalizar o PHP. Mas antes de eu começar a criar, vamos ver para que serve o empty. Empty, ele vai verificar se uma variável é vazia. Se ela for vazia, ela vai retornar para mim verdadeiro, isto é, true. Agora, se ela for falso, se for diferente de vazio, ela vai me retornar um false. Então, vamos ver onde que eu posso utilizar elas. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um formulário e deste formulário vai vir um dado. Então, vamos criar um formulário aqui. Novo, salvar como, e vou criar um formulário extensão PHP. Vou simplesmente abrir um form, utilizar um método post para enviar os dados de uma página para outra e vou informar para qual página que eu vou querer enviar. Eu vou querer enviar para a página funções.php. Vou aqui colocar, por exemplo, nome, input, type, text, name do campo, nome, só isso. E agora vou criar um botão input, type, submit, value, enviar. Fechar a tag form. Vou colocar aqui um BR como quebra de linhas. Isso aí. Então está o nosso formulário bem básico. Então, quando eu for enviar esse campo aqui, nome, eu vou receber aqui através do método post, cifrão, underline post, e vou receber aqui o valor que está dentro do campo nome, certo? Campo nome. Agora, como que eu vou saber se a pessoa digitou alguma coisa ou não? Vou querer verificar se a pessoa digitou algum valor ou não. Para isso, eu vou utilizar o empty. Então, aqui eu vou criar uma variável chamada usuário. Então, como estou colocando nome, eu vou colocar nome também. Nome. E agora aqui, vamos colocar aqui, receber o valor do campo, o valor digitado no campo nome. Então aqui ele digitou o nome, eu estou recebendo o valor que o usuário digitou neste campo aqui. E agora eu vou verificar se o usuário digitou realmente. Verificar se o usuário preencheu
o campo. Eu vou colocar aqui, se for empty, então se ele for vazio, ele vai entrar aqui, nome. Então se a minha variável nome for vazio, então eu vou pedir para ele echo campo nome obrigatório. Campo nome obrigatório. Então vamos ver agora o resultado disso daqui, como que ele está funcionando. Então vou abrir localhost, minha pasta aula, depois formulário e tenho aqui o nome. Então eu vou deixar primeiro vazio, vou enviar sem digitar nada. Nome, campo nome obrigatório, ok? Agora se eu colocar aqui um nome, enviar, nada, não apareceu nada. Isso quer dizer que o campo foi preenchido. Então, essa é um objetivo de usar o empty. Então, se ele for vazio, se o usuário não digitou nada, então apresente a mensagem. Agora, vamos ver o iset. Então, vimos empty, agora vamos ver o iset. Então, isso aqui, o iset. Para que ele serve? Ele retorna true quando uma variável existe e falso quando uma variável não existe. Então, vamos criar aqui um exemplo utilizando já do formulário que utilizamos aqui no nosso formulário. Então, para utilizar o iset, vamos aqui fazer um exemplo. Então, vamos colocar se aqui, se existir qual variável. Então, quero ver se existe esta variável aqui. Então, se ela existir, acesse aqui, acesse essa chave. Então, vamos aqui, vamos colocar um comentário. Verificar a existência da variável então essa variável aqui nossa, então se ela existe, então ele vai verificar se essa variável existe. Se ela existir, ele vai acessar aqui. Então vamos colocar aqui echo variável existe a variável. Vamos ver agora então aqui o exemplo. Aqui vamos colocar primeiro o nome. Então aqui ó, existe a variável, quer dizer que o post nome existe aqui. Como o campo foi preenchido, ele passou com sucesso. Então aqui foi o campo que não foi preenchido. Aqui ela existe, e já que existe, podemos agora usar o empty. Então vamos fazer aqui, se ele for diferente de vazio. Quem que for diferente de vazio? Essa nossa variável aqui, que está recebendo através do método post. Então, se ela for diferente de vazio, eu posso colocar, vamos colocar aqui, echo campo preenchido. Ponto e vírgula. Vou colocar aqui uma quebra de linha antes de todos eles, só para organizar. Vamos ver agora como ficou. Então, voltar, vou enviar. Existe a variável campo preenchido, ok? Então, podemos ver que ele está funcionando. Aqui
podemos fazer uma mensagem de erro aqui nesse campo aqui. Verifica se o usuário preencheu o campo. Então, vamos apresentar uma mensagem de erro. Vamos colocar aqui header. Vamos redirecionar o usuário para a página, para o formulário. Então, ele vai mandar para o form.php e vamos apresentar uma mensagem de erro. Para essa mensagem de erro, vamos pegar esse campo obrigatório. Não, vou criar outro aqui. Vou criar uma seção. Session. Vou criar uma seção chamada erro campo nome, ponto e vírgula. Aqui eu preciso inicializar ela, senão eu não consigo utilizar ela. Session start, ponto e vírgula. Start, tá faltando um T, isso aí. Session start. Aqui embaixo, sessions, tá ok. Session. Agora eu só vou, aqui no form, só vou recuperar ela. Então eu vou abrir aqui um PHP só para poder recuperar a variável. Então vamos colocar aqui, inicializar a session. Ponto e vírgula. E aqui abaixo do campo nome, no primeiro BR, depois do primeiro BR, eu vou criar aqui um P. Então, quer dizer que eu vou apagar esse parágrafo. E vou colocar aqui campo obrigatório. E fecho o parágrafo. Isso eu vou criar um PHP aqui. Aqui vai ficar muita coisa aqui, então eu vou deixar como estava aqui. Ctrl X, Ctrl Z, Z. Vou colocar aqui em cima mesmo. Campo obrigatório. Para fazer isso, eu vou colocar se a minha variável. Então aqui não vou colocar se, então eu vou perguntar se a variável existe. Então eu vou verificar se essa minha variável existe. Então eu vou colocar aqui se e set. Se e set. Quem que existe? Quem que eu vou verificar se existe? Eu vou verificar se existe esta variável aqui. Então aqui eu vou colocar se ela existe. Então ele vai acessar aqui esta área e vai imprimir este erro. Echo, Ctrl V. Então vamos ver agora esse erro aqui. Depois que ele imprime, eu vou pedir para ele destruir a sessão. Então eu vou colocar aqui um session destroy, porque senão ele vai continuar imprimindo todas as vezes que eu acessar esse formulário, ele vai imprimir para mim esse erro. Como é somente uma variável, eu vou colocar então um set, porque mesmo que tivesse mais, eu só ia querer destruir esta variável. Então eu vou colocar um set e agora o nome da minha variável global aqui. Vou colocar aqui e vou fechar agora aqui, ponto e vírgula. Vamos ver agora como que ficou aqui. Vou atualizar e vou clicar em enviar.
ele não está apresentando nenhum erro. Legal, não está apresentando nenhum erro, porque aqui no nosso formulário, ou na nossa página form, criamos a nossa seção, nossa variável global, e não colocamos a frase. Então, é essa frase que queremos, campo nome obrigatório. Então, vamos colocar campo nome obrigatório. Agora sim, ó, se eu digitar alguma coisa, ele vai normal, envia, ó, existe a variável, ok? Agora, se eu deixar em branco, clicar em enviar, ele redireciona novamente para o formulário e coloca campo obrigatório. Aqui eu já também posso estilizar o erro. Posso colocar aqui style igual color vamos colocar um vermelho, FF0000. Vamos ver agora como ficou aqui no nosso style. Enviar, campo obrigatório. Ó, campo obrigatório ficou da cor vermelha. Então, ao invés de eu imprimir a palavra que eu estou colocando aqui, eu posso imprimir o valor desta variável aqui. Então, para fazer isso, eu fecho aqui, ponto, ponto, e coloco dentro o erro. Campo nome obrigatório, porque ele trouxe esse erro aqui. Então, vimos como que funciona o empty, vimos como funciona o iset, e além disso, já começamos até validar o campo do formulário utilizando o PHP, inclusive já apresentando a mensagem de erro estilizada utilizando o CSS. Então, acabamos englobando várias coisas para explicar melhor a função do empty e o iset e onde que eu posso utilizar. Podem ver que ele é muito importante. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dê uma curtida, dê um joinha e inscreva-se no canal para receber mais vídeos. E aguardo você em um próximo vídeo. Até breve!